Senhoras e senhores, em dia de clássico carioca, dessa vez sem ter o Vasco envolvido, o Flamengo vence jogando bem. Será que dá pra imaginar que vai ter um ano bom pro Flamengo em 2024? É disso que a gente vai falar aqui hoje. Pra você que ainda não me conhece, não, eu não torço pro Flamengo, vou deixar isso bem claro, eu torço pro rival, eu torço pro Vasco, mas aqui eu vou tentar comentar tirando o clubismo de lado, demorou? Assiste aí e vê se eu vou conseguir. Pessoal, o negócio é o seguinte, hoje veio a campo Fluminense com esse time aqui, e aí, antes de mais nada, a gente tem que, né, tipo, o Fluminense diferente do Flamengo, ele não veio 100% titular, até porque ele tá jogando aí a Recopa, que pra ser sincero, meu Deus do céu, eu mal fiquei sabendo que tava tendo Recopa, tá ligado? Só um comentário aqui mesmo, como que tá meio que descartável o campeonato esse ano. Enfim, o Fluminense vem aqui, é um time que, como eu falei, não é 100% titular, só que o Fluminense, cara, ele tem um time que mesmo no banco é muito interessante. A gente tem Renato Augusto, que teoricamente é reserva, mais ou menos, a gente tem um Douglas Costa, que aí sim é de fato reserva, tá ligado? Só que, cara, mesmo sendo reserva, a gente tá falando de um maluco que jogou em Bayern de Munique, que jogou em Juventus, que foi seleção brasileira muitos e muitos anos. Então, assim, é um cara que chama atenção e é um cara que, assim, está há anos sem jogar futebol em alto nível, mas na mão do Diniz eu tenho ali o meu certo medo dele voltar a jogar bem. Mas hoje não foi muito o caso, não. Agora, do lado do Flamengo, o que a gente tem é isso aqui. Um time que, como todo mundo já sabe, é muito bom. E hoje, com a volta do Eric Pulgar, que ano passado terminou em alta, hoje não tinha o Gerson, e aí por causa de não ter o Gerson, teve aí o Luiz Araújo, que, sei lá, não é grandes coisas, mas também não é muito ruim, mas eu acho que dá pra ser melhor. Enfim, a bola começa a rolar e a primeira coisa que eu tenho pra comentar é isso aqui. Meu Deus do céu, vamos dar os parabéns aí ao Campeonato Carioca, como é ruim a imagem. Isso aqui não é só do jogo do Flamengo e Fluminense, o do Vasco também é assim. Transmissão de começo de ano, num geral, pelo menos do Carioca, é meio ruinzinho. Você vê que isso aqui, ó, mais estourado do que tudo, parece que, sei lá, tá ligado? A imagem é ruim, é meio quadriculada, você vai ver lá no YouTube os caras falando, não, mas coloca em 1080 que a imagem tá lisinha. Não tá. Tá meio merda mesmo assim. E combinando com a imagem que tava meio merda, o jogo começou meio chato. Era um clássico que se tinha muita expectativa. O Flamengo é o time rico do país e o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. No papel parece que vai ser um jogão, mas não foi. Começou muito parado. Aos 17, a gente tem o John Arias cobrando uma falta muito bem cobrada, por sinal, que o Rossi defende e vai pro escanteio. E na volta do escanteio, acontece um gol do Fluminense. A bola vem aqui no cantinho e acaba entrando, só que o gol é invalidado porque estava impedido. Primeiro que custamos para entender na onde que estava impedido ou o que estava de irregular no lance. A arbitragem parece que, não a arbitragem, mas a transmissão da TV não conseguiu sinalizar para quem estava assistindo o que é que tinha rolado, mas claramente impedido, não tem dúvida nenhuma. Eu queria entender o que é isso que bugou aqui a imagem, mas enfim, transmissão bizarra, Campeonato Carioca, isso aqui não é segredo, mas gol, Fluminense consegue fazer o gol, mas não valeu. Antes desse gol acontecer, o Fluminense tinha cobrado uma falta que quase foi também, só que o Rossi parou, mas assim, antes disso, o Flamengo já estava um pouquinho melhor. No meu ver, fez 10 minutos iniciais bons o Flamengo, e aí depois perdeu um pouco o controle da bola, o Fluminense conseguiu chegar a fazer um gol, o gol foi invalidado, e depois o Flamengo voltou a meio que tomar um pouco mais conta do jogo. Teve esse lance aqui, ó, com o Léo Pereira, que a bola vai dentro da área e passa muito raspando, passa muito perto, tá ligado? E aqui, aproveitando para fazer uma pausa e comentar sobre Léo Pereira, a gente tem convocação de seleção brasileira esse final de semana, na verdade sexta-feira que vem. E aí aqui, é muito absurdo pensar em Léo Pereira? Eu pergunto isso porque a gente sabe que ele tá num começo de ano promissor, um começo de ano abençoado, só que aí é aquilo, eu sou vascaíno, e o Léo jogou muito bem justamente contra o Vasco. Eu não sei se a minha opinião tá contaminada porque ele jogou bem contra o meu time, tá ligado? E aí eu quero que vocês opinem. Eu sei que assim, ele estreou o ano no Campeonato Carioca fazendo gol contra o Audax, e aí contra o Vasco ele fez uma partida monstruosa, ele tirou gol em cima da linha mais de uma vez, tá ligado? Depois, em outro clássico, ele fez o gol da vitória contra o Botafogo, um jogo que o Flamengo não tinha jogado muito bem, mas conseguiu a vitória. Hoje ele faz uma partida ok de novo, é que hoje ele não foi muito exigido, porque o Fluminense não fez um bom jogo, mas e aí? Para a seleção brasileira, tendo em vista que o Militão, que sempre é convocado, não vai ser por causa de lesão, será que dá para pensar em Léo Pereira? Vamos lembrar que agora o técnico da seleção é ex-Flamengo, né? A gente não tem mais o Diniz, a gente tem agora o Dorival, que
que trabalhou com o Léo Pereira, e aí eu gostaria de perguntar pra vocês acham que corre risco de termos um Léo Pereira ou vai ter, sei lá, Beraldo, Murilo, não sei quem? Comenta aqui quem que você acha que vai pra zaga da seleção. Enfim, pessoal, dando sequência, termina o primeiro tempo muito chato, muito ruim. Meu Deus do céu, eu tava quase que dormindo vendo esse jogo. Assim, é aquilo que eu falei, um jogo muito amarrado, são dois times que no papel, dois timaços que não sei o que, aquela coisa toda. O Flamengo porque no papel é muito bom, apesar de que ano passado não ganhou nada, e o Fluminense meio que o contrário. O Fluminense ganhou e ganhou bastante coisa, inclusive a sua primeira Libertadores, só que um primeiro tempo que eu preferia ter ido ver o filme do Pelé, tá ligado? Só que no segundo a coisa melhora, e aqui eu quero saber o que vocês acham, porque já começa o segundo tempo com o primeiro gol do Flamengo, mais um gol do Pedro, que a gente vai ver aqui, que é o seguinte: numa jogada do Ayrton Lucas, o Pedro só empurra pra dentro do gol, e aqui comemora fazendo o sinal de 2, pra quem não entendeu, ele vai ter gêmeos, ele vai ser pai pela primeira vez. E falando em Pedro, eu volto ao assunto seleção brasileira. Eu acho que o Pedro vai ser convocado, e eu acho que o fator ser o Dorival, o técnico da seleção, vai pesar muito. A gente tem aí também, falando de novo em lesão, o João Pedro do Brighton, que provavelmente seria chamado, não vai ser, porque pra quem não sabe, ele tá machucado, e... nossa, mas como é que o João Pedro ia ser chamado? Como é que você fala isso? É porque ele tava com muito gol, tá ligado? Ele tá com muito gol lá na Inglaterra, só que ele machucou. Então ele vai deixar vaga aberta. E aí, eu acho que o Pedro volta pra seleção. E merece. Na minha opinião, apesar de ser vascaíno, eu acho que merece. O Pedro tá com, acho que 9 gols em 9 jogos. Basicamente, é um gol por jogo. Não exatamente, porque tem jogo que ele fez mais de um gol, mas a média é de um gol por jogo. É mais um começo de ano bom. E o Pedro, ele não é aquele cara que começou a jogar bem agora. Ele, desde que chegou ao Flamengo, já tá muito bem. Ele tá bom e bem o suficiente a ponto de bancar o Gabigol, né? O Gabigol, que é um ídolo gigante, no meu ver. E aí você pode me corrigir se você é flamenguista. Mas no meu ver, atrás apenas do Zico, o Gabigol virou banco. O Pedro virou um problema pro Gabigol, pra torcida maravilhoso. Pro Gabigol virou um problema. Eu acho que o Pedro vai para a seleção. A gente tem, com a lesão do João Pedro, só o Richarlison, que é uma possibilidade também de convocação, só o Richarlison tem altura, porque de resto, cara, quem que pode ser convocado para o ataque do Brasil? É Endrick, que é muito bom, mas é baixo. Marcos Leonardo, é bom, mas é baixo. Vitor Roque, é bom, mas é baixo. Eu acho que vai Pedro, vai Richarlison, e se fosse para chutar, eu acho que joga o Endrick aí nesse meio. Os três, para mim, vão ser chamados para vestir a camisa que é penta. Agora, de resto, vamos falar um pouquinho de Gabigol? Porque é que o Pedro faz o gol, o Ayrton Lucas participa, e o Ayrton Lucas, eu acho que se ele não ficar esperto, o caminho natural é ele virar banco desse time do Flamengo, porque o Vinha entra bem no finalzinho, mas já entra jogando bem. Mas antes, Gabigol, que aqui só entra em campo, e cada vez isso vem se tornando mais realidade, ele só entra em campo quando o Pedro não está. E aqui, cara, eu acho que assim, quanto tempo vai demorar pro Flamengo desistir do Gabigol e também o Gabigol desistir do Flamengo? Talvez o torcedor não vai gostar do que eu vou falar aqui agora, mas parece que já deu errado. Tipo assim, não é que deu errado, não tem como, né? O cara deu e muito certo no Flamengo, mas parece que acabou. Eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que o Gabigol no Flamengo deu o que tinha que dar. Isso aqui pode envelhecer muito mal, tá? Isso aqui pode envelhecer muito mal. Mas o que me parece é o seguinte, a cada partida que vai passando, o Pedro vai mostrando cada vez mais que ele é de fato titular. A gente não tem como imaginar o Pedro sendo reserva, sabe? É muito surreal imaginar isso hoje. A gente não consegue imaginar os dois jogando junto, porque já tentaram inúmeras vezes e não deu certo. O Gabigol, cara, ele vai ficar aceitando ser banco do Flamengo até quando? E da parte do Flamengo, o Flamengo vai ficar gastando, sei lá, 2 milhões de reais com reserva até quando? Eu fico me perguntando, tipo assim, quanto tempo vai demorar pra isso aqui acabar? Pro Gabigol ir pra outro time do Brasil, ou então até, sei lá, pra um time menor da Europa, tá ligado? Só queria comentar isso aqui. Comenta, você, de verdade, quero saber a sua opinião, você que é flamenguista. Você acha que, assim, deu de Gabriel, pô, da hora a história dele e vai embora, ou você gostaria que ele ficasse? Quero saber a opinião de vocês. Enfim, só queria pontuar isso aqui. Só entra quando o Pedro não está. O Pedro, que tinha sido vaiado no último jogo, apesar de ter feito gol, hoje, obviamente, ele sai sem ser vaiado. E ele sai sem ser vaiado por causa disso aqui, ó. Gol do Flamengo e participação do Pedro. Aqui tá meio fora a ordem cronológica, mas olha só, o Pedro dá de letra pro Cebolinha, que vem atrás, chuta numa frangada do Fábio, numa assistência de letra do Pedro, o Everton Little Onion faz o gol.
Everton Cebolinha que foi salvo, o futebol dele foi recuperado pelo Tite. Josão, você acha que ele merece a seleção? Calma lá, que aí também não virou festa ainda não. Se aguenta um pouco aí. Mas que de fato ele virou titular do Flamengo e isso, na época, sei lá, do Sampaoli parecia impossível. Então também, até me respondendo aqui, se o Cebolinha virou titular, quem sabe o Gabigol também não pode, tá ligado? Há um ano atrás, parecia impossível imaginar o Cebolinha titular, hoje é a realidade. Quem sabe de onde vai estar o Gabigol daqui a um ano. Enfim, só pra terminar, vamos falar do Flamengo como um todo? Tá bem em 2024? Eu acho que se o jogo terminasse 1-0, pra ser bem sincero, eu ia fazer algumas críticas ao futebol do Flamengo. Porque assim, o jogo até ali, sei lá, metade do segundo tempo tava bem preso. O primeiro tempo foi horroroso, eu acho que isso aí todo mundo concorda, só que depois o Flamengo meio que se soltou. O Fluminense mesmo reserva ficou muito perdido. Eu acho que assim, ser reserva não é desculpa pra jogar tão mal igual jogou hoje, tá ligado? Principalmente no segundo tempo o Fluminense se perdeu e aí este homem aqui começa a ditar o ritmo do jogo. Jogou mal contra o Botafogo, mas venceu. Jogou mal contra o Vasco e aí ficou no empate mesmo. E aí eu ia criticar o Flamengo porque tem jogado mal alguns clássicos, apesar de às vezes o resultado no placar ser positivo. Mas hoje terminou de uma forma que não parecia que ia terminar. O placar foi positivo e o futebol também. Aparentemente o Flamengo ia fazer o típico jogo do 1-0 meio feio, mas até que terminou com 2 muito mais próximo de 3 do que qualquer outra coisa. Teve o gol do Arrascaeta, que acabou que não aconteceu, um chute de fora da área com o Fábio fora do gol. O Flamengo terminou jogando muito bem. Parece que cresce, parece que melhora a cada partida. Será que teremos um ano com título? Comenta aqui embaixo o que você acha. Tô ao vivo agora na Twitch, vem trocar ideia comigo. Primeiro link na descrição e muito obrigado a você que assistiu.